Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, compartilhando dessa jornada de Paulo, né, das viagens missionárias de Paulo, da vida de Paulo, sua história, sua teologia, baseado no livro aí de F.F. Bruce, Paulo, Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia. E como o Korilov comentou na aula passada, como passa rápido, né? A gente já está no meio do livro e tem sido muito bom, muito edificante para todos nós mergulhar profundamente, né, nessa teologia da graça de Paulo. Então tem sido um privilégio enorme estar estudando junto com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do cristianismo em Tessalônica, né, de Paulo, e nós vamos falar um pouquinho também da passagem de Paulo aí por Atenas. Então continuando aí, na aula passada nós vimos, né, uma parte mais teológica do Korilov, que foi uma bênção. Eu recomendo para vocês assistirem, ouvirem, foi muito edificante para mim. O contraste entre a carne e o espírito, e depois o Korilov ele foi para uma parte mais histórica, falando da segunda viagem, né, missionária de Paulo, onde ele sai de Antioquia, ele encontra ali com Timóteo em Listra, né, ele, Silas e Timóteo, e eles passam por Troade e finalmente chegam em Filipos. Então ali ele tem o primeiro contato com os filipenses, né, ele funda a igreja de Filipos, e agora ele dá andamento à sua segunda viagem missionária até Tessalônica. Ele passa por Antípolis até Tessalônica, conforme aqui no mapa. Essa passagem de Filipos até Tessalônica ele faz por uma estrada chamada Via Ápia, que é uma estrada que corta todo ali o norte ali da Grécia, né? E ele vai descendo até Corintos ali, depois a gente vai ver na próxima aula ali de Tessalônica, né, até Atenas e Corinto. Então, dando início à nossa aula, vamos falar um pouquinho de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade muito importante, ela foi fundada em 315 a.C., foi fundada por Cassandro, rei da Macedônia. É engraçado que ele deu o nome nessa cidade da esposa dele, o nome da esposa dele é Tessalônica. Então ele deu esse nome em homenagem à esposa. E a esposa dele era meia-irmã, né, de Alexandre o Grande. Então é muito interessante. Em 167 a.C., os romanos eles tomam toda a Grécia, toda a Macedônia, e eles dividem em 4 distritos. E essa cidade de Tessalônica era uma das capitais desses distritos. Ela era muito importante por ser uma cidade portuária. Ela ganhou o status de cidade livre em 42 a.C., então ela tinha os seus próprios governantes. Roma respeitava, né, toda a questão política, todo o estatuto ali dentro de Tessalônica. E em Tessalônica, como em outras comunidades ali, também havia uma colônia judaica. Então Paulo, o primeiro lugar que ele vai, como de costume, é na sinagoga. Então ele prega o evangelho por 3 sábados seguidos em uma sinagoga. E muitas pessoas proeminentes que frequentavam aquela sinagoga, como Jazã, por exemplo, que depois veio hospedar Paulo, e algumas esposas de cidadãos influentes da cidade se converteram ao evangelho. Logo, né, em pouco tempo, Paulo já não era mais bem-vindo na sinagoga. Depois de 3 sábados que ele pregou, ele praticamente não era bem-vindo, né, dentro daquela sinagoga, foi expulso da sinagoga, e ele passa a pregar o evangelho para os pagãos, provavelmente em praça pública. Então toda aquela comunidade nova cristã que estava sendo fundada, que saiu de dentro da sinagoga, começa a seguir Paulo. Então começa a esvaziar a sinagoga daquelas pessoas importantes e influentes da cidade. Então a maioria das pessoas dessa nova comunidade cristã era basicamente constituída por pagãos. A gente vê isso quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, de 1 a 8, ele fala muito voltado para os pagãos, né? Uma linguagem muito direta para os pagãos, porque de vós repercute a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso ao vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertedes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, deixando os ídolos, provavelmente os judeus não tinham os tipos de ídolos que os pagãos tinham. Então aqui fica muito claro que era o costume pagão, né, servir a ídolos, né, até as recomendações que a gente vê lá durante os concílios de Jerusalém, a não comer carne sacrificada a ídolos. Essas recomendações eram para quem? Era para os pagãos, era para os gentios. Então, continuando, quando eles não eram mais bem-vindos na sinagoga, então eles passaram a pregar o evangelho nessas praças públicas, né?
e começou-se uma acusação de subversão. Algumas autoridades lá dessa comunidade judaica começaram a se ressentir, porque essas pessoas de influência estavam deixando de frequentar os cultos deles. Então, movidos de inveja, com muita raiva, eles foram buscar ajudas de alguns vagabundos, né, assim que algumas traduções falam, do mercado ali local de Tessalônica, e provocaram um tumulto, né? Então eles foram atrás de Paulo, foram atrás de Silas e de Timóteo, não encontraram, então eles arrastaram a pessoa que recebeu Paulo na casa delas, que era Jason, e alguns convertidos eles levaram para o tribunal. E lá no tribunal eles fizeram uma acusação muito grave, muito séria, e é uma passagem muito conhecida de Atos, né? Lá em Atos 17:6, Lucas descreve assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, mais uma vez, eles apelam para a questão política, né? Provavelmente havia uma aliança muito fiel com César ali local, e muito, muito próximo do que os fariseus faziam com os discípulos de Jesus, quando começaram as primeiras perseguições em Jerusalém. Também esses judeus locais faziam com Paulo, com Silas, com Timóteo, acusando, né, esses cristãos convertidos de que eles estavam indo contra César, ou seja, indo contra a própria lei romana. Tudo isso era uma acusação muito séria, que podia levar inclusive até a morte, né? O interessante é que os juízes, os politarcas ali de Tessalônica, eles não perderam o equilíbrio ao ouvir essa acusação. E eles estipularam uma fiança por bom comportamento dos missionários, que, entre outras coisas, incluía a partida imediata de Tessalônica. Então Paulo, ele mal fundou a comunidade de Tessalônica, ele estava começando a consolidar esses primeiros crentes de Tessalônica, e ele é forçado a partir daquela cidade, né? Então ele sai com muita relutância, porque ele tinha a consciência, a certeza de que essa igreja ainda não estava madura, que ainda havia muita doutrina para pregar, havia muitos crentes, né, para serem consolidados na fé. Então ele mal tinha iniciado esse trabalho, ele tinha muitas dúvidas se realmente essa igreja ia conseguir se manter, ia conseguir perseverar, ia crescer no conhecimento de Cristo. Como que eles iam lidar com essa perseguição que estava se iniciando ali, né? Então Paulo, ele fica aflito. A gente vê na própria carta de 1 Tessalonicenses que ele tentou 2 vezes retornar para Tessalônica, para consolidar, para rever esses cristãos, né? Para confirmar eles na fé. Paulo fala assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes, contudo Satanás nos barrou o caminho. Interessante que quando ele fala Satanás nos barrou o caminho, provavelmente ele está se referindo também a esse tribunal que ele passou, né? Praticamente ele foi expulso da cidade, e esses judaizantes, né, esses judeus ali local, eles perseguiram Paulo durante todo o trajeto. Então Paulo praticamente ele saiu ali de Tessalônica, foi para Beré perseguido, chegou a Atenas, de Atenas que ele vai descer para Corinto, né? Então ele vai sendo perseguido conforme ele vai passando nessas cidades, né? E aí quando ele chega ali em Corinto, né, ele começa a mandar essas cartas. Então, falando um pouquinho sobre as cartas que Paulo endereça para os Tessalonicenses, nós sabemos que são 2 cartas, e é interessante porque é muito difícil a gente fazer uma relação entre uma e outra, a gente relacionar elas. Quando a gente pega e lê 1 Tessalonicense, parece que não faz uma conexão direta com 2 Tessalonicense. A gente percebe que 2 Tessalonicense parece ser um eco muito frágil de 1 Tessalonicenses, algo bem distante. Então tem algumas teorias bem interessantes, né? A teoria mais provável é de que 2 Tessalonicenses, na verdade, foi a primeira carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. É interessante que em 2 Tessalonicenses 1:4 ele fala assim, que os seus destinatários estão sofrendo perseguição por sua fé em Cristo. Enquanto que lá em 1 Tessalonicenses, lá em 1:6 e 2:4, ele fala sobre a perseguição no passado. Então a gente vê que parece que faz mais sentido a gente inverter a ordem dessas 2 cartas. Então, vamos pensar que 2 Tessalonicenses foi enviada primeiro do que 1 Tessalonicenses. É uma carta bem curtinha, 2 Tessalonicenses, falando muito sobre perseguição. Essa aflição que Paulo tinha ao deixar esses crentes recém-convertidos ali, essa igreja que acabou de ser implantada, né, praticamente na mão do Senhor ali, né? Eles não foram consolidados. Tanto que a gente vê que a 1 Tessalonicenses, né, essa primeira
carta que a gente entende, né, que foi enviada por Paulo, é uma carta muito mais profunda teologicamente, com muitos ensinos, né, com muitas coisas que Paulo não teve tempo para consolidar enquanto ele estava ali, em Tessalônica. Então, depois Paulo, outra coisa interessante é que Paulo foi para Bereia, né, olhando para esse histórico de que segunda Tessalonicenses, na verdade, foi a primeira carta escrita, e primeira Tessalonicenses, na verdade, foi a segunda carta escrita. Então, quando Paulo ele saiu de Tessalônica, ele foi para Bereia, né, e de Bereia ele saiu escoltado para Atenas. Lá em Atenas ele avisou, né, esses crentes que escoltaram ele, que fizeram a segurança dele por causa dessa perseguição durante o trajeto, ele avisou, ele falou urgentemente para chamar, né, Silas e Timóteo para se encontrar com eles em Atenas. Então, provavelmente em Atenas, ele manda Timóteo de volta para Macedônia, com, muito provável, 2 Tessalonicenses em mãos. Então, Timóteo encontra novamente Paulo, depois desse evento, lá em Corinto, quando Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E ali ele recebe com muita alegria, Paulo, as novidades de que os cristãos em Tessalônicas, eles estavam crescendo e amadurecendo no Senhor. Né? Eles estavam se aprofundando e sendo consolidados no conhecimento do Senhor. É aí então que ele escreve 1 Tessalonicenses. Muito interessante, que é uma carta muito mais densa, teologicamente falando, com alguns princípios que ele não teve a oportunidade de estar ali consolidando. Né? Então ele aproveita e escreve essa carta para justamente consolidar esses irmãos. E Paulo ficou muito feliz, né, de saber essa novidade vinda de Timóteo ali em Coríntios, de que esses cristãos em Tessalônica estavam amadurecendo no conhecimento do Senhor, estavam perseverando na sã doutrina. Então ele fala assim lá em 1 Tessalonicenses, né, quando ele escreve essa carta ali de Corinto, provavelmente Timóteo levou essa carta de volta para Tessalônica. E aí Paulo fala assim, de sorte vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto da gente não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que interessante como eles cresceram e amadureceram. Então Paulo está falando aqui, vocês só não aprenderam, como vocês também passaram a pregar o Evangelho. A igreja cresceu, a igreja expandiu. Paulo foi lá e plantou a semente, mas quem regou foi Deus. Então muito interessante, né, essa passagem. E aí Paulo, nessa primeira carta, que na verdade é a segunda carta, né, aos Tessalonicenses, mas que ali na Bíblia a gente vê como 1 Tessalonicenses, ele dá algumas instruções diretas ali para a comunidade, para consolidar algumas coisas que ele não teve oportunidade durante aquele período, durante aquele curto período que ele passou lá. Então, entre as coisas que ele fala assim sobre a impureza, né, a questão da importância da pureza sexual e do vínculo matrimonial, que é algo que era muito padrão entre os gentios, a questão da sexualidade, né, eles não tinham padrões morais e éticos como os judeus tinham. E ele também deu uma recomendação para que alguns cristãos recém-convertidos conter essa empolgação escatológica, né, que eles tinham do retorno de Cristo. Então isso estava levando muitos cristãos ali recém-convertidos a se acomodar na fé. Né? Então já que Cristo vai voltar, é iminente a volta dele, então eu vou levar minha vida, né, um pouco mais, digamos assim, desprendida. Não vou trabalhar, né, vou viver à custa dos meus irmãos. Então ele fala assim, lá em 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12. Para vocês diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portais com dignidade, para com os de fora de nada venha precisar. Para que, simplesmente ele está falando assim, para que, né, o testemunho de vocês não envergonhe o Evangelho. Então ele fala assim, trabalhem com vossas próprias mãos, né? Sigam os meus exemplos. Em outra carta, Paulo fala assim, né, aquele que não trabalha também não deve sentar na mesa para comer com os irmãos. Então Paulo leva muito a sério isso. E ele também dá instruções específicas sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos. Aqui é interessante, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo de 13 a 18, Paulo ele vai profundamente nessa questão do retorno de Cristo, da ressurreição dos mortos. Então, o que estava acontecendo ali? Alguns irmãos na fé já estavam falecendo, né? E Paulo ainda não tinha consolidado toda a teologia dele ali, não deu tempo para Paulo pregar tudo. Então, através dessa carta, ele vem explicar para os irmãos acalmarem, tranquilizarem o coração, que aqueles que morreram, eles não estão em último, né? Eles não vão deixar de encontrar Jesus. Pelo contrário, quando Cristo voltar, eles vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro. Então, para eles ficarem tranquilos, para eles se animarem nessa esperança, né, de que os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então, Paulo ele fala assim, ó, não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecer de como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, pela palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens do céu, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns com os outros, seguindo essas palavras. Né? Então é interessante, Paulo vai corrigir essa teologia, né, que infelizmente eles não tinham. Né? Os tessalonicenses eles estavam desanimados com as pessoas que morriam. Né? Eles não tinham ouvido essa doutrina muito clara de que a ressurreição dos mortos não era só para quem estivesse vivo quando Jesus voltasse, mas especialmente para aqueles que já morreram na esperança do retorno de Cristo. Outra coisa que Paulo vai muito a fundo é sobre o dia do Senhor e o homem da iniquidade, principalmente lá em 2 Tessalonicenses, nessa primeira carta curtinha que ele mandou. Então ele fala assim, ó, ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que de agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quem que Paulo está falando aqui? Paulo está falando claramente sobre o anticristo, a vinda do anticristo. Né? Ele está falando que vai ter um dia em que esse homem da iniquidade vai ser revelado, esse filho da perdição. Quem está por trás dele é o grande dragão, a serpente, Satanás. Né? Vai manifestar o seu, digamos assim, porta-voz na terra. É interessante que esse personagem do anticristo é algo que a gente ouviu muito falar, principalmente na década passada, né? A todo momento tem alguém aí falando que o anticristo já nasceu, que o anticristo já apareceu, que o anticristo já está entre nós. Mas Paulo, se a gente discorrer ao longo da história, na própria palavra, outros anticristos já apareceram. Né? E até João depois fala nos evangelhos, né, que fala que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Né? Mas de fato vai haver um anticristo que vai sentar num trono e vai pedir adoração exclusiva como se ele fosse Deus. De fato esse iníquo ele vai se manifestar. Esse personagem ele já apareceu de uma maneira figurada ao longo da história. A gente pode levar em consideração, por exemplo, durante a história de Israel, Antíoco Epifânio, em 160 a.C., durante a guerra lá dos Macabeus, ele surgiu e ele tentou abolir o culto verdadeiro e substituí-lo por uma divindade pagã, o culto a Deus, e substituir por uma divindade pagã. É interessante que Daniel faz eco, né, com uma profecia sobre o aparecimento de Antíoco Epifânio, sobre essa figura que tentou se assentar no trono lá do templo de Israel. Né? Ele fala assim: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todos contra Deus, dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, em Daniel 11:36. Inclusive ele profanou o templo, né? Ele sentou num trono dentro do templo de Israel, profanou o templo de Israel, trazendo deuses profanos lá para o meio, trazendo imagens, né? Exigindo culto para ele mesmo, para Antíoco Epifânio, para sua pessoa. Então Daniel também fala: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Por 3 anos Antíoco Epifânio sentou nesse trono, né? E todo o sacrifício diário foi retirado, e essa abominação desoladora é justamente ali, né, no lugar mais santo dos santos ali, ele foi profanado por Antíoco Epifânio. Outro também que a gente pode apontar como uma figura do anticristo que um dia vai vir foi Gaio, 40 anos depois de Cristo. Gaio teve uma desavença com alguns judeus, porque ele criou uma estátua numa das cidades circunvizinhas ali de Jerusalém. Os judeus se revoltaram, resistiram, então ele mandou que essa estátua fosse levada para o meio do templo em Jerusalém.
E os judeus se mobilizaram para resistir até o fim. Muitos se lembraram da profecia de Jesus, de que quando as pessoas vissem, né, a abominação desoladora se estabelecendo no meio do templo de Deus, aí sim era para fugir para os montes. Né? Ele fala, ai das mulheres grávidas naqueles dias. Então, de fato, essa profecia de Jesus se cumpre no ano 70 depois de Cristo, 30 anos depois. Né? Se cumpre à risca essa profecia. Jerusalém é destruída, o templo é profanado, não só o templo é profanado, mas como o templo é destruído. Então, a gente não tem dúvida de que, de fato, todos esses homens que se levantaram, que tinham semelhanças com esse anticristo, eles são apenas figuras do verdadeiro anticristo que vai se levantar no fim dos tempos. Todos esses foram motivados por figuras malignas por trás, com certeza o próprio Satanás estava por trás, mas de fato vai haver um homem, vai haver uma boca, vai haver uma carne que vai ser levantada, né, para fazer oposição à igreja de Cristo nessa terra, que é o anticristo. E a gente já sabe o final dessa história, o que vai acontecer, né? Quando Cristo surgir nas nuvens do céu em sua segunda vinda, ele vai matar esse Nico, ele vai matar esse anticristo com o sopro da sua boca. Isso está muito claro numa profecia lá em Isaías 11:4, que fala assim, mas ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, meus irmãos, agora nós entraremos na segunda e última parte da nossa aula. A gente vai falar sobre a breve passagem de Paulo por Atenas, da breve e marcante passagem de Paulo por Atenas. Olhando para o nosso mapa aqui de novo, então na aula passada nós passamos por Filipos, falando dessa segunda viagem missionária de Paulo. Agora nós entramos em Tessalônica, entendemos todo o histórico ali durante a passagem dele em Tessalônica, toda a perseguição que ele sofreu, entendemos um pouco sobre a teologia da carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que ele enviou através das mãos de Timóteo. E agora a gente vai entender como que ele foi parar, né, em Atenas. Olhando um pouquinho para a primeira parte da nossa aula, a gente percebeu, né, que toda a autoridade da sinagoga local ficaram muito ressentidos porque pessoas proeminentes, né, da alta classe social ali de Tessalônica começaram a deixar de frequentar os cultos judaicos, as sinagogas, e passaram a fazer parte da comunidade cristã. Então eles ficaram muito revoltados, né, praticamente movidos por inveja. Eles foram atrás de alguns vagabundos do mercado local e eles promoveram um tumulto muito grande. Nesse tumulto tentaram achar Paulo, Silas e Timóteo, não encontraram, então eles arrastaram a pessoa que hospedou Paulo, que é Jason, e alguns convertidos junto para o tribunal. Então no tribunal a gente viu que a acusação ela foi atenuada, né? Esses juízes sábios, eles atenuaram praticamente com uma fiança, né? Só que essa fiança também requeria que Paulo deixasse Tessalônica, para que toda essa confusão se aquietasse. Então Paulo, a muito contragosto, é julgado, a muito contragosto deixa Tessalônica, e alguns cristãos vão acompanhando Paulo, vão fazendo a cobertura dele, porque há um estado de perseguição. Paulo corria risco de vida ali, e eles vão para Bereia, eles partem para Bereia, né? Então lá em Bereia, Paulo também aproveitou a oportunidade, a pequena passagem, a rápida passagem para ali para anunciar o evangelho. E é interessante que os bereanos tiveram uma posição até um pouco diferente da sinagoga ali dos tessalônicos. Os bereanos ouviram Paulo com muita cortesia, sem preconceito algum e com muito entusiasmo, com muita atenção à palavra de Paulo. Então lá em Atos 17, 11, 12, Lucas ele descreve: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se de fato as coisas eram como Paulo falava, se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens creram e se converteram ao evangelho. É interessante que é muito parecido com o que aconteceu logo atrás na cidade interior de Tessalônica. Muitos da alta classe, né, esposas de pessoas com alta influência, se converteram, se tornaram cristãos, ouviram com atenção a palavra de Paulo. Praticamente, acho que toda a sinagoga praticamente se converteu, né? Que aqui fala que os bereanos, eles acompanhavam ali a pregação de Paulo e iam olhando para as escrituras, buscando as escrituras se elas davam testemunho de fato que aquilo que Paulo está falando é verdade, se eles encontravam essas profecias que se cumpriam em Jesus.
estão discorrendo por todas as escrituras. Então, na verdade, essa é a postura que nós crentes devemos ter, né? E, infelizmente, esse é um exemplo que muitas igrejas hoje em dia não seguem, né? A gente nunca teve uma geração tão rasa e tão superficial em relação à palavra de Deus. Tantos ventos de doutrina que a gente vê hoje, porque as pessoas não se baseiam, não se aprofundam nas escrituras. Antes, elas deixam que as escrituras cheguem até elas através de outros porta-voz, né? Elas não testemunham na palavra. Sendo que a gente olha para trás e a gente vê que a verdadeira conversão é justamente isso. Quando a palavra, né, quando a verdade do evangelho penetra no coração do homem pelo testemunho das escrituras. Foi assim que aconteceu. Aqueles crentes que estavam decepcionados indo para Emaús, quando Jesus aparece para eles, o que Jesus faz? Ele prega o Velho Testamento, ele vai pegar, né, a lei, os profetas e os salmos e apontar tudo que se cumpriu nele, que estava previsto nas escrituras. Então, essa tem que ser a nossa posição. Toda vez que a gente ouve alguma coisa, a gente tem que checar na palavra para ver se de fato confere com a ortodoxia, com a sã doutrina nas escrituras, né? Interessante que a mesma coisa que aconteceu com Paulo ali em Tessalônica também aconteceu em Bereia. Os mesmos judeus que perseguiram Paulo em Tessalônica desceram para Bereia quando ouviram falar que Paulo estava levando as boas novas para os gentios e muitos estavam se convertendo da sinagoga ali local de Bereia. Então os judeus descem e começam a perseguir Paulo. Começam a causar alvoroço, transtorno, e aí Paulo é aconselhado então a se refugiar em Atenas. Então Paulo é aconselhado a ir para Atenas e depois Timóteo e Silas iam encontrar Paulo em Atenas. Então finalmente Paulo chega em Atenas e sozinho, ele chega sozinho em Atenas, né? Então uma pessoa é enviada para proteger Paulo durante o caminho, essa pessoa deixa Paulo em Atenas, e aí Paulo vira para essa pessoa, para esse escudeiro, né? Então para esse segurança particular e fala, me chama Timóteo e Silas aqui que eu estou esperando em Atenas. E passando um pouquinho sobre Atenas, né? Qual que é a história de Atenas? Atenas ela é simplesmente o berço da democracia. É uma das cidades mais importantes da humanidade, que tem uma história absurda, uma história tremenda em termos de cultura, literatura, filosofia. Tudo isso é insuperável em relação a qualquer outra cidade do planeta. Então Atenas, além de ser o berço da democracia, entre os anos ali 431 até 404 a.C., a gente vê como essa cidade antiga ela controlou um império marítimo poderoso e rico. Então ela praticamente controlava todos os mares ali locais. Em 146 a.C., os romanos então conquistam a Grécia. Interessante que eles mantêm a Grécia, né? Na verdade, assim, os romanos conquistaram a Grécia pela força, e a Grécia conquistou os romanos pelo intelecto, pela sabedoria, pela filosofia, pela cultura. Então, muito da cultura helenista, da cultura grega foi absorvida pelos romanos. E a gente conhece que, em questão de filosofia, né, praticamente todos os grandes filósofos nasceram, ou pelo menos tiveram passagem ali por Atenas. Entre eles Platão, Sócrates, Aristóteles, Epicuro e Zenon. Então é muito forte essa questão cultural em Atenas, tanto do panteão dos deuses, quanto da filosofia, da literatura, de escultura, de oratória. Os atenienses eram conhecidos por serem excelentes oradores. Até a própria escritura fala que eles gastavam muito tempo ali, né, discorrendo sobre as últimas novidades do campo de filosofia, do campo social. Então era muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho agora do discurso de Paulo no Areópago. Então Paulo, ele passava em Atenas, ele pregava nas praças de Atenas, ele se misturava, existia também alguns judeus ali em Atenas, então ele se misturava em meio aos gentios e aos judeus, né? E ele começou a pregar o evangelho, ele começou a apresentar, né, a boa nova do evangelho. Então, Paulo fala que ele foi levado, né, a escritura fala que ele foi levado e convidado a expor seu ensino. Lá em Atos 17, 21, Lucas ele fala, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então ele foi em meio a esse discurso, né, ali dentro do Areópago, ali nas praças públicas, e ele via as pessoas discorrendo sobre filosofia, e ali Paulo aproveitou para pregar o evangelho, para apresentar a sã doutrina, a verdade que estava sendo revelada em Cristo Jesus. É interessante que todo mundo que passa por Atenas hoje em dia consegue ver esse discurso do Areópago gravado em letras de bronze. É muito bonito isso. Então, se você for na Grécia hoje, quando você vai chegar ali embaixo do panteão dos deuses ali, né, numa posição mais ou menos onde era o Areópago, você vai ver essa imagem aqui, com todo esse discurso de Paulo gravado em bronze ali na pedra. Muito interessante isso. Deve ser emocionante ver isso de perto, né? E qual foi definitivamente esse discurso de Paulo? Então vamos ler ele na íntegra aqui rapidinho.
Na verdade, esse discurso de Paulo, provavelmente ele foi muito mais profundo. Provavelmente ele vai discorrer sobre o evangelho em profundidade ali com os atenienses, mas ele faz um resumo. Lucas ele faz um resumo do que foi pregado. Os pontos mais importantes da pregação, como a gente faz quando a gente está anotando uma pregação do Silas, por exemplo, né, do pastor Silas, do pastor Valdir, a gente faz um resumo. Então foi isso que Lucas fez. E aí Lucas ele descreve dessa forma: então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Se bem que não está longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da sua ignorância. Agora, porém, notifica os homens de todas as partes que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, de 22 a 31. Muito interessante, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre essa pregação, a gente não tem muito tempo, mas a gente vai passar um pouquinho superficialmente, porque tem algumas coisas preciosas aqui para a gente extrair. Primeira coisa, esse conhecimento do Deus desconhecido, né? Interessante, Paulo era muito sábio. Paulo se fez louco para com os loucos, se fez sábio para com os sábios, simples para com os simples, e aqui ele tentou encontrar um ponto de contato com os atenienses. Muito interessante a sabedoria de Paulo. Então não adianta Paulo abrir a Bíblia aqui e pregar o Velho Testamento para eles. Eles não são judeus. Então Paulo encontra um ponto de contato em comum com os atenienses, né? Ele vai falar justamente sobre a imagem do Deus desconhecido. Paulo ele trabalha em cima da confissão de ignorância dos atenienses a respeito desse Deus. Então, a primeira coisa que Paulo faz, após estabelecer esse ponto de contato ao Deus desconhecido, ele passa a instruir esses atenienses, né, discorrendo pela Bíblia de uma forma invisível para os atenienses. Tudo que ele falou ali naquele discurso são princípios profundos, princípios bíblicos. Então ele começa a instruir os atenienses na doutrina de Deus. Ele vai puxar, por exemplo, Gênesis 14, 19 e 22, que fala assim: que possui os céus e a terra. Lá no Salmo 24, 1, a palavra fala: o Senhor pertence à terra e tudo que ela contém. Então Paulo vai buscar também, lá nos Salmos, essa doutrina da criação de Deus. Outra coisa que Paulo fala que é muito interessante, ele vai fazer um eco no discurso de Estevão, quando estava sendo apedrejado, né, diante do Sinédrio. Porém agora Paulo está diante do aerópago, diante dos atenienses, e ele fala assim: Deus habita num santuário não feito por mãos humanas. A mesma frase de Estevão, muito interessante. E ele fala também que Deus não exige nada dos que ele criou, fazendo um eco lá em Salmos 50, de 9 a 12, onde o salmista fala: da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animarias e as milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes. Meus são todos os animais que populam o campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu e tudo que nele contém. Paulo está falando assim, em outra passagem também do Salmo, fala: sacrifício não quisestes, né? Então ele vem demonstrar que não é na base de barganha. Deus não exige nada, Deus não exige o sacrifício humano, Deus exige o que? A fé naquele que ele levantou, a fé em Cristo Jesus, no varão que ele levantou. E ele passa da criação de Deus, da terra, para a criação do homem. Paulo passa da doutrina de Deus para a doutrina do ser humano. Então ele vai falar que toda a raça humana teve uma só origem e é descendente de um ancestral em comum. Interessante, né? Tá? Mais uma vez discorrendo ali em Gênesis. E ele fala também que Deus fixou tempos. O que é esse tempos que Paulo fala nessa pregação no aerópago? Ele fala: tempos são sequências de semeadura e colheita, tempos é história. Está descrito ali todos os tempos ali naquelas profecias para Daniel ao longo da história, os reis e os impérios que seriam levantados até a vinda de Jesus.
ele faz um eco lá em Deuteronômios 32:8, onde Deus fala assim: quando o Altíssimo atribuiu as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Muito interessante. Ele continua pregando a palavra, num tom onde fosse palpável para os atenienses, onde eles entenderiam. E o propósito de tudo isso é que as pessoas pudessem procurar a Deus. Paulo usa então citações de poetas gregos. Aí Paulo vai até mais longe, né? É muito interessante. Ele vai buscar um poema atribuído a um cretense chamado Epimenides sobre Júpiter. Qual que era esse poema? O trecho desse poema que Paulo pegou. Esse poema fala assim: fizeram um túmulo para ti. Epimeníades está falando sobre Júpiter. Fizeram um túmulo para ti, ó santo e sublime. Os cretenses, sempre mentirosos, animais ferozes, comilões e vadios, mas não estás morto e vives para sempre, pois em ti vivemos, nos movemos e existimos. Olha só o link que Paulo faz, né? Então, a gente entende que Deus ele tem se manifestado na humanidade, mas de uma forma não clara. Através da natureza, os homens têm pistas da existência de Deus. Paulo mesmo fala isso lá em Romanos 1. Porém, agora, Deus se manifesta claramente através do Evangelho. Deus se manifesta através da sua palavra. Então, Paulo faz um link, fala assim, não é em Júpiter que nós vivemos, movemos e existimos, é em Deus. Então, ele vai trazer esse link, né, para revelar esse Deus que os atenienses desconheciam. Outro poema que Paulo vai buscar é um poema sobre fenômenos naturais de Arato, influenciado pelo estoicismo. De novo, sobre Júpiter. Comecemos com Júpiter, jamais, ó homens, o deixemos sem ser mencionado. Cheios de Júpiter estão todos os caminhos e todos os pontos de encontro dos homens. O mar, os portos estão cheios dele. É com Júpiter que cada um de nós tem a ver em todos os sentidos, pois dele também somos geração. Mais uma vez, Paulo vem corrigir a distorção pagã sobre a imagem de Deus. Nós não somos geração de Júpiter, nós somos geração desse Deus que eles desconheciam. Então Paulo cita palavras conhecidas deles dando um sentido bíblico, trazendo essas palavras para dar um sentido bíblico. Muito interessante. Eu gosto muito de um exemplo que a gente tem hoje, por exemplo, do Jonas Madureira. Ele faz muito essa conexão. É possível você reconhecer fragmentos da verdade de Deus através da filosofia. Porém, a hora que você olha na palavra, essa verdade ganha um sentido muito mais completo, como se fosse um quebra-cabeça que a gente montasse e a gente conseguisse conhecer Deus de fato através da verdade revelada na palavra. Então o objetivo de Paulo era mostrar aos seus ouvintes a responsabilidade de todas as pessoas como criaturas de Deus, em que ele tinha soprado o seu fôlego de vida, de finalmente lhe dar a honra que era devida ao único Deus verdadeiro. E Paulo continua então o discurso dele. Ele fala assim que essa honra não é prestada quando se retrata a natureza divina baseada em coisas materiais. Ele faz eco lá no Salmo 115:4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Paulo também fala, que essa ignorância ela era culpável, mas Deus foi misericordioso, não levará em conta agora, e agora preparava um novo começo para esse povo. Paulo fala, claro, da percepção errada, que eles tinham de Deus adorando esses ídolos. Então Paulo fala lá em Romanos 1, do 19 ao 23, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus os manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso eles são indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Foi exatamente essa percepção e essa visão que Paulo teve quando olhava todos esses ídolos em volta dele ali em Atenas, Então Paulo está falando assim que Deus perdoa o tempo da ignorância de vocês, só que agora ele está apresentando um novo começo. Que vocês se arrependam, que vocês busquem o Deus verdadeiro e abandonem todos esses ídolos falsos. Lá em Romanos 3, 21 a 24, Paulo fala assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que é esse novo caminho, esse novo começo que Paulo fala nesse discurso? Se manifestou a justiça de Deus, testemunhando pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entre outras palavras, Paulo está falando isso no discurso dele. Por fim, Deus nos chama ao arrependimento.
Paulo anuncia que a recente ressurreição de Cristo é a garantia que por meio dele Deus irá julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Então ele destinou um varão, né? Deus destinou um varão que é facilmente identificado como o Filho do Homem, que lá em Daniel 7,13 é visto recebendo a autoridade mundial do Ancião de Dias. Lá em João 5,27 fala assim que o Pai deu autoridade para julgar, porque o Pai é o Filho, né, do Homem, porque é o Filho do Homem. O Pai deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Então, meus irmãos, nós encerraremos aqui a nossa aula. Que Deus abençoe o culto que vai ser prestado agora, que Deus abra o nosso entendimento, que a gente se fortaleça pela palavra dele, que vocês continuem aprendendo sobre essa jornada, né, que nós estamos andando junto com Paulo, que a gente vem crescendo conhecimento, né, não só da teologia de Paulo, mas crescendo no conhecimento do Senhor através da teologia de Paulo. Amém? Deus abençoe a cada um.